Agora a gente vai dar continuidade trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, ou seja, vamos partir do princípio de dividir um valor específico, provavelmente, em grandezas que sejam inversamente proporcionais. Novamente, passarei para vocês um método prático para podermos abordar as questões que envolvem grandezas inversamente proporcionais, correto? Esse método prático vai ser utilizado e vai facilitar bastante a sua vida nesse sentido, correto? Vamos ver de fato como é que a gente vai utilizar esse método prático resolvendo essa questão, tudo bem? Muito bem. Dividir 65 em 3 partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Quando a gente trabalhou grandezas diretamente proporcionais, a gente viu o esquema do K, correto? Só que no caso das grandezas diretamente proporcionais, a gente via que o K vinha a multiplicar cada um dos fatores que faziam parte da relação de proporcionalidade. Aqui, quando grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ver que ele vai ter uma certa variação. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Bom, primeira coisa, na grandeza diretamente proporcional, a gente multiplicava aquele valor, aquele número, pelo K. Na inversamente proporcional, esses valores vão ficar divididos pelo K. Como assim? Eu vou colocar K dividido por 2, K dividido por 3, K dividido por 4. Correto? Veja bem, a gente vai precisar ter 3 partes. Então, eu vou chamar de A, B e C. 3 partes que vão estar linkados a esses 3 fatores. Então, primeira etapa é extrair os fatores que, como grandezas inversas, vão vir a dividir a constante K. Correto? Segunda etapa, vamos ter que tirar o MMC. Neste caso, você vai tirar o MMC de 2, 3 e 4. Então, eu vou fazer aqui 2, 3 e 4. Metade 1, aqui não dá, repete, metade 2. Metade 2, repete 1. E divide por 3 dá 1, 1, 1. Logo, o MMC seria o produto desses 3 valores. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, esse é o fator que vai ser utilizado para encontrar os elementos de A, B e C, também linkados ao K. Olha só, presta atenção no detalhe. Você achou 12, né? Muito bem. Esse número vai vir a dividir esse número que está aqui. Ou seja, você divide 12 dividido por 2, dá quanto? Dá 6, professor. Exatamente. O 6 vai multiplicar a constante K, correto? Então, 6 vezes K é 6K. E esse é o resultado que você vai colocar para a letra A, que é o primeiro. Muito bem. Continuando. Divide 12 por 3. Se dividirmos 12 por 3, dá quanto? Dá 4, professor. Exatamente. E esse resultado multiplica K. 4 vezes K é 4K. Esse é o valor que você vai colocar, o equivalente para o B. E, finalmente, 12 dividido por 4 dá 3, professor. Exatamente. E o 3 multiplicará, neste caso, a constante, que vai dar 3K. É isso que nós precisamos fazer para encontrar os fatores que vão determinar a solução da nossa questão em função de uma constante K. Olha só que legal. Você está vendo que eu estou simplesmente fazendo uma alteração, é meio parecido ao que nós vimos com grandezas diretamente proporcionais, só que tem uma questão a mais, que você vai ter que trabalhar o MMC, correto? Aí, você sabe que vai dividir 65 em 3 partes inversamente proporcionais a esses valores. Muito bem.
Logo, se somarmos, veja bem, se somarmos A com B com C, esses três, esse resultado deve ser 65, ou não é? É verdade, claro, porque você está fazendo com que esse 65 seja dividido entre esses valores A, B e C. Agora, você procede a substituir os equivalentes em função de K. Então, no lugar de A, você coloca 6K. No lugar de B, você coloca 4K. No lugar de C, você coloca 3K. E aí você tem 65. Veja bem, você deixou todo mundo em função da constante K. 6 e 4, 10. E 3, 13. 13K igual a 65. O 13 que multiplica passa para lá dividindo, e aí você terá 65 dividido por 13. Portanto, o K vai dar 5, correto? Então, o K vai ser 5. Mas, mais uma vez, reitero, não é a resposta ainda. Ele fará parte da solução, mas não é a resposta. O que você vai fazer com esse K igual a 5? Você vai substituir esse resultado nos respectivos equivalentes A, B e C. Então, vamos lá. 6 vezes 5 é quanto? 30. É isso aí. 4 vezes 5 é quanto? 20. Perfeito. 3 vezes 5 é quanto? 15. E aí a gente consegue finalizar a questão. Se somarmos todos os três, o somatório dá justamente os 65 que estavam sendo divididos. Recapitulando um pouco, quando a gente falou, veja bem, de grandezas diretamente proporcionais, a gente falava que nas grandezas diretamente proporcionais, ou ambos aumentavam ou ambos diminuíam, se fossem duas grandezas. Se fossem três, ou os três aumentam ou os três diminuem ao mesmo tempo. Então, dependendo do número de grandezas, de variáveis, de elementos que se correlacionam diretamente proporcionalmente, então aí sim você sabe que ou eles aumentam ou eles diminuem ao mesmo tempo. O fenômeno que acontece nas grandezas inversamente proporcionais é o oposto. Ou seja, enquanto um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Exatamente. E é isso que a gente viu. Se você percebe, o 2 é o menor, não é? Como ele é o menor dos três, é claro que ele vai ter como resultado um maior valor. E olha só, foi 30, não foi? Porque são grandezas inversamente proporcionais. E aí o maior de todos não é o 4, quanto maior o valor, menor o que vai ser o resultado obtido. E foi o menor de todos, o 15. Então, novamente, nas grandezas diretamente proporcionais, todos aumentam ou todos diminuem ao mesmo tempo, correto? Na inversamente proporcional, enquanto um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Muito bem. Vamos agora resolver. Aqui temos uma questão do FCC, Auxiliar Judiciário, TRT. Vamos ver como é que a gente então resolve uma questão já de fato, aplicando esse método prático. Vamos proceder à leitura da questão. Olha só. Certo dia, 3 auxiliares judiciários protocolaram 153 documentos. Então aqui nós temos 153 documentos. E curiosamente foi observado que as quantidades que cada um havia protocolado eram inversamente proporcionais, olha só, inversamente proporcionais às suas respectivas idades. Ou seja, há uma relação inversamente proporcional às idades com relação aos documentos que foram protocolados. As suas respectivas idades, se um deles for 24, que temos já um, que é 24, e o outro 30 anos,
e o outro 32 anos, você veja, temos 3 funcionários com as 3 respectivas idades. Então, o número de documentos protocolado pelo mais velho era D. Quem é o mais velho aqui? O que tem 32 anos. Como as grandezas são inversamente proporcionais, é claro que ele vai protocolar menor quantidade de documentos. Quem vai protocolar maior quantidade de documentos? Aquele que é o mais novo, neste caso, aquele que tem 24 anos, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, você acabou de verificar que é um típico problema de proporcionalidade inversa. Método prático. Então tá. O que a gente precisa fazer? Bem, a gente vai extrair justamente esses números que estão relacionados ou referenciados às idades e vamos colocar então o K dividido por 24, o K dividido por 30 e o K dividido por 32. Muito bem, essa é a primeira etapa. Você tirou, identificou que são inversamente proporcionais, logo o K divide cada um desses elementos. Novamente lembrando, na situação de diretamente proporcional, o K ficará multiplicado. Seria multiplicado, mas aqui como é inversamente proporcional, fica dividido. Perfeito. Primeira etapa já foi feita, né? A gente leu o problema, extraiu os valores correspondentes que vão dividir o K. Segunda etapa, MMC, desses 3 valores. Então, você terá que descobrir o MMC, correto? Isso a gente precisa. Aqui eu vou chamar de A, B e C, novamente, para referenciar o mais velho, o do meio, e o mais novo, o do meio, o mais velho, digamos assim, correto? A, B e C. Então, MMC de 24, vamos ter 24, 30 e 32. Perfeito. Vamos dividir por 2, dá 12, dá 15, 16. Dividimos de novo por 2. Consigo dividir, dá 6, aqui repete e aqui dá 8. Mais uma vez dividimos por 2, aqui dá 3, repete e aqui é 4. Divido agora por 2, bom, 3, 15, 2. Mais uma vez por 2. Estou fazendo passo por passo. Eu poderia ter pulado algumas etapas, mas eu vou fazer detalhadamente. Correto? Conforme você vai praticando, você vai poder fazer questão de pular etapas na hora de obter o MMC. Correto? Divido por 3. 1, 5, 1. E finalmente divido por 5. Aí finaliza 1, 1, 1. Correto? Então vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Não é? Pô, professor, vou ter que multiplicar todos os valores? Acho que não há necessidade de multiplicar. O que você vai fazer é o seguinte: sabe de fato de que todos esses valores, como vai dar um número grande, você vai ter que dividir esse resultado por cada um desses resultados que temos aqui, ou não é? É verdade. Então, veja bem, se eu dividir todo esse resultado aqui, correto? Por 24, como é que ficaria essa divisão? Você vai se questionar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha aqui, o MMZ está aqui. Você vai procurar esse fator 24 dentro dos elementos que estão aqui e eliminar. Ah, é? Sim. Você vai ter o 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. É isso aí. Esses valores que você identificou aqui, elimina-os. E você ficou com quais valores? O 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Esse é o resultado que vai multiplicar o K. Logo, você terá 20K.
Deu para entender? Novamente, recapitulando. Ao invés de multiplicar, eu vou proceder a fazer o quê? A identificar, olha só, identificar quais são os fatores que vão dar como resultado este denominador. Então aqui, ó, 24, procuro 24. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Olha, esses fatores que deram como resultado 24, elimina-os. E o que sobrou vai multiplicar para obter o fator que multiplica o K. Logo temos 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Por isso que deu 20 vezes K, 20K. Beleza? Muito bem. Agora vamos apagar e faremos o mesmo para identificar o 30, que é o próximo, não é? É o 30 que devemos achar aqui. Então vamos procurar. Se eu procurar aqui 5 vezes 3, 15, professor. 15 vezes 2, 30. Opa, deu os 30 que eu procurei, não é? Tá ali, ó. Esses aí ficam fora. Out. Não serve. Aí você fica com 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E esse 16 que vai multiplicar o K. Então você terá 16K. Legal, não é? Você está percebendo que não há necessidade de multiplicar todos eles. E por último, vamos procurar o 32 nessa expressão. Aí você tem 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Está ali, ó, 32. Eliminamos o 32, correto? E aí a gente fica com quanto? 3 vezes 5, 15. E é o 15 que multiplicará o K. Legal. Já temos todos os fatores que vão referenciar a minha constante K envolvendo as variáveis A, B e C. Agora, qual é o número total de documentos que foi protocolado? 153. É isso aí. Então você sabe que se somarmos A com B com C, vai dar quanto? 153 documentos protocolados. Agora, A, 20K. B, 16K. Mais, né? C, 15K. Isso dá 153. Correto. 20, 36, 51K. 51K é igual a 153. O 51 que multiplica passará lá dividindo, então teremos K é igual a 153 dividido por 51, que vai dar 3. Você vai ver. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 53. Então, a gente acabou de descobrir o fator ou o valor do K, que é a constante. Mas, reitero, o K não é a resposta, é parte da solução. O que a gente vai fazer é substituir esse valor nas correspondências. A é 20 vezes K, ou seja, 20 vezes 3, que vai dar quanto? 60. B é 16 vezes 3, que vai dar 48. E C é 15 vezes 3, que vai dar quanto? 45. Quem é o mais velho dos três? O C. Ele é o mais velho. Ele é o mais velho. Porque ele tem quantos anos? 32 anos. Logo, a resposta da questão é 45 anos. É isso que você teria que assinalar no gabarito. Correto? Você percebeu que não é difícil? Claro, se utilizarmos esse método e praticarmos ele, você vai ver que é bem prático, bem simples, bem tranquilo. Correto? Só tem que tomar cuidado na hora de trabalhar o MMC.
Não há necessidade, como reitero, quando o número obtido para o MMC for muito grande, não precisa multiplicar todos eles. Simplesmente procure encontrar todos os outros 3 que estão aqui nessa relação para poder obter os resultados desejados. Muito bem. Vamos continuar? Vamos fazer mais uma de relações de grandezas inversamente proporcionais? Muito bem. Próxima questão, a questão número 2. ESAF, PM de Recife Analista, tá? Vamos lá como é que é a questão. Ao dividir a quantia de R$10.000, você vai dividir, olha só, dividir R$10.000 em 2 partes inversamente proporcionais a 2 e 3, nessa ordem. A primeira e a segunda parte são respectivamente. Veja que a primeira é inversamente proporcional a 2 e a segunda é inversamente proporcional a 3. É de fato que podemos aplicar o método prático? Sim, muito mais simples que o que nós fizemos na questão anterior, ou não é? Porque os números são pequenos, então ficou muito fácil. Aplicando o método prático, nós temos aqui quantas grandezas? 2, aqui nós tínhamos 3. Então vamos ter K dividido por 2 e K dividido por 3. Aí nós teremos A e B. Por que você costuma usar A e B? Porque eu gosto. Você pode usar qualquer letra. Não há obrigatoriedade na hora de usar essas letras. Você escolhe a letra que você entender. Escolher. Correto. MMC é a próxima etapa. MMC. Como aqui não tem nada em comum, o MMC vai ser o produto dos dois. Veja bem. Se eu fizer aqui 2 e 3, vai dar 2 e vai dar 3. Então, o MMC vai ser 6. E é esse 6 que vai dividir o 2. Quando 6 divide o 2, dá quanto? 3. O 3 que multiplicará o K. Então, teremos 3K. Se dividirmos o 6 pelo 3, vai dar quanto? 2. 2, que é o resultado dessa divisão, vezes K. 2K. Perfeito. Feito isso, podemos proceder. Ambos os dois somados têm que dar quanto? 10.000. É isso aí. Então, se eu colocar aqui A mais B, o resultado obtido tem que ser 10.000. Logo, A mais B tem que dar 10.000. A é 3K mais B, 2K, igual a 10.000. 5K, que é a soma desses dois, é igual a 10.000. Logo, K é 10.000 dividido por 5. E aí nós teremos o valor do K, que é igual a 10.000 por 5, 2, com 3 zeros, 2.000. Esse é o valor da constante K. Porém, não é a resposta, né? Ele fará parte da solução. 3 vezes K, 2.000, vai dar 6.000. 6.000 o quê? Reais. 2 vezes 2.000 vai dar quanto? 4.000. 4.000 o quê? 4.000 reais. Se somarmos os dois, teria que dar os 10.000 reais, que foi o valor que nós deveríamos dividir nas 2 partes inversamente proporcionais. Então, a resposta seria 6.000 e 4.000 reais, respectivamente. Você enxergou que o método se aplica para todas as situações onde nós temos grandezas inversamente proporcionais.